Fala moçada! Na videoaula de hoje nós falaremos sobre termoquímica, a parte de origem do calor das reações, ou seja, como que esse calor surge, para onde esse calor vai. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro, eu sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba as notificações e esteja em dia assim que as novidades chegarem. Beleza? Lembre-se sempre, química não se decora, química se compreende. Vamos lá? Chega de papo e vamos para o que interessa. Origem do calor das reações. Bom, as reações elas podem produzir isotérmica ou podem consumir endotérmica. Bom, se ela produz, como que acontece? É o seguinte, esse calor que aparece no meio externo, aqui a reagente vira produto mais o calor. Ele vem dos reagentes. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso, de um outro ângulo. Bom, eu fiz aqui o gráfico de barra para a gente entender. Imagine que esse aqui é o quantitativo de energia que os reagentes têm. Ou seja, a substância dos reagentes, eles têm energia dentro deles. Tá? Está estocada, armazenada nas ligações químicas que constituem a substância. Tá? Então eles têm uma determinada energia, um conteúdo de energia. Esses reagentes eles vão se tornar, transformar em produtos. O problema é que esses produtos, essa matéria, produtos, ela tem um quantitativo menor de energia. Então eu tenho uma situação onde eu tenho substâncias, quantidade grande de energia, que vão se transformar em outras substâncias, quantitativo menor de energia. Então a energia vai diminuir das substâncias. Como na natureza nada se perde, nada se cria, né, tudo se transforma, significa dizer o seguinte, a energia que está faltando aqui, cadê ela? Não pode ter sido destruído, não pode ter sido desaparecido, não. Essa energia, que é a diferença, que eu vou colocar aqui na cor vermelha, é exatamente o calor, tá? Então, para que vocês entendam, olha, então esses reagentes que têm esse tanto de energia, virou os produtos, se transformou nos produtos com esse tiquinho de energia. E essa diferença, ou seja, do final para o inicial, é exatamente o conteúdo energético na forma de calor. Tá? E nesse momento nós vamos começar a chamar esse calor de um outro nome. Nós vamos falar que essa diferença de energia, né, que tinha aqui nos reagentes e que virou calor, nós vamos chamar isso de entalpia ou variação de entalpia. Tá? Então aqui nós temos o variação, delta entalpia, que a gente vai chamar isso de delta H. Tá? Bom, e esse daqui é o quantitativo de energia dos reagentes, que a gente chama isso de entalpia dos reagentes. Então, H dos reagentes, tudo bem? E aqui a gente tem a entalpia dos produtos, então aqui é o H dos produtos. Então, a variação de entalpia final menos inicial é exatamente essa barrinha de vermelho, que é o calor, que nós vamos chamar isso de ΔH, tá? Ou variação de entalpia da reação. Tá? Então, o que nós vamos combinar é que nós chamaremos o calor agora, que aparece as reações de entalpia, é entalpia, beleza? E a gente usa a letrinha H para representar ela. Vamos lá para as endotérmicas. Aqui eu tenho um reagente, que vai virar produto, mas esse reagente ele vai consumir calor, então ele vai pegar esse calor e vai virar o produto. Aí, ou seja, esse calor que existia, a reação consumiu. Mas pôs aonde esse calor? Porque ela absorveu esse calor, ela consumiu e ela não se esquentou, não. Então, para onde foi? Ela pegou essa energia, né, na forma de calor, que estava no meio externo, e colocou estocado em novas ligações químicas. Então, quando os reagentes foram transformados em produtos, novas ligações químicas foram formadas, diferentes. E aí o que acontece? Ela precisou de energia para fazer as ligações. Então ela pegou esse calor e guardou em novas ligações químicas. Então uma energia potencial química, tá? Energia armazenada. E aí o que acontece? Para a gente entender. O conteúdo de energia dos reagentes é esse tamanhozinho aqui no gráfico de barra, pequeno. Eles querem virar os produtos que têm um tantão de energia grande, tá? Como que ele vai conseguir? Como é que esse pequenininho vai virar aquele grandão? Como é que reagentes com energia baixa vai se tornar produtos com energias maiores? Então, para isso, ele vai ter que comer, vai ter que ralar. Tá? Então, aí ele vai ter que correr atrás do prejuízo e aí ele vai consumir uma energia externa, né? Então, ele vai fazer o consumo disso. A diferença, então, é o calor que ele vai ter que consumir. Então, aqui eu tenho
a entalpia dos meus reagentes, então o H dos meus reagentes, que é pequeno, que é a energia, né? E aqui eu tenho a entalpia dos produtos, que é a energia dos meus produtos. Lembre-se, entalpia é a energia dos produtos. E a variação de entalpia vai ser o calor, nesse caso absorvido, beleza? Então aqui eu vou ter a variação final menos inicial, ou seja, desse gráfico grande. Eu tiro esse pequeno, sobra exatamente isso aqui, que é o ΔH, que é o ΔH da reação, tá? Que nesse caso aqui vai ser positivo. Nós já falamos isso lá na videoaula anterior, que reações endotérmicas, elas têm sinal positivo. Eu estou trocando a letra Q por ΔH, que a gente vai usar de agora em diante, beleza? Aqui, meu ΔH ele será negativo, como a gente já falou, para as reações exotérmicas. Então, aqui está explicado em gráfico de barras o motivo pelo qual esse calor ele aparece ou esse calor desaparece. Aqui esse calor aparece porque a substância quer transformar em outras com menos energia. Então, para isso, ela vai ter que abdicar de parte da sua energia. Ela vai tirar essa energia na forma de ligação e vai colocar para fora na forma de calor. Já no outro contexto, eu tenho substâncias que querem se transformar em outras com maior quantidade de energia. Então, para isso, elas vão ter que comer para engordar, ou seja, colocar energia para dentro do bucho. Então, elas vão pegar calor e vai estocar na forma de ligação, e aí esse pequenininho vira o grandão. Então, a origem do calor da reação, tanto que é produzido quanto que é consumido, ele reside na diferença de energia entre reagentes e produtos, tá? Quando eu tenho a energia dos reagentes maior, então tá aqui, ó, vou até escrever assim, ó, quando a entalpia dos reagentes for maior do que a entalpia dos meus produtos, eu tenho o grande querendo virar o pequeno. Então aí eu vou ter o processo exotérmico, ou seja, o pequeno vai ter que tirar a energia dele, jogar fora para poder virar o pequeno. Então aí eu tenho um processo exotérmico. Já na origem aqui do calor consumido, é quando eu tenho entalpia dos meus reagentes menor que a entalpia dos meus produtos. Então eu tenho um pequenininho querendo virar um grandão. Para isso ele vai ter que comer para crescer. Beleza? Não esqueçam disso. Vamos colocar em gráfico de barras, de gráficos com eixo XY, que é o que mais acontece. E aí nesse caso é o seguinte, como eu tenho os reagentes com energia mais alta, eu tenho que o gráfico da entalpia, né, versus o caminho de reação. Então tem um gráfico da entalpia que é em kJ, geralmente, que aparece para você, tá? Então nesse caso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, o meu reagente, tá? Em cima, conteúdo de energia mais alto, de entalpia mais alto, e ele vai virar um produto, vem depois. Então reagente primeiro, produto depois. Eu vou colocar o risco dos produtos depois e para baixo dele. Por quê? Porque os produtos têm menos quantidade de energia. Então, a quantidade dos meus reagentes está bem aqui, a quantidade dos meus produtos, de energia dos meus produtos está bem aqui. Então, o meu reagente, ao virar produto, ele vai ter uma queda de energia da substância. Então, como que ele faz essa queda? Colocando calor para fora. O calor vai sair, tá? Por isso que o sinal é negativo. Já no lado de cá, eu tenho meus reagentes primeiro e eles têm quantidade de entalpia mais baixa. Entalpia em quilojoules. E aqui é o meu caminho de reação, tá? Então, o reagente caminha para virar um produto. Então, o produto vem depois e, nesse caso, ele vem mais acima, porque os meus produtos eles têm mais quantidade de energia. Tá? Então, eu tenho o reagente que vai precisar consumir calor, que é uma energia, para virar esses produtos. Então, nesse caso, eu vou ter o calor entrando, o calor sendo consumido para que esse reagente ele consiga virar um produto nas reações endotérmicas, tranquilo? Agora eu vou colocar uma coisa que geralmente confunde quem está aprendendo. Vamos lá, é o seguinte, eu vou colocar aqui na forma de uma equação mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, isso vai formar NH3. Essa reação, não vou colocar o estado físico não, já que eu não coloquei aqui, é tudo gasoso. Essa reação é conhecidamente exotérmica. Então eu posso fazer como a informação? Eu posso colocar aqui, ó, N2 mais 3H2 formando, no caso aqui, 2NH3. Eu posso colocar aqui mais calor, já que ela é exotérmica, tá aí, ó. Esse trem formou esse troço com calor. Então o calor apareceu. Mas eu posso fazer assim também, ó. Eu posso fazer N2 mais 3H2, setinha, formando os meus produtos, 2 mols de NH3.
E aí eu, né, não vou escrever mais calor produzido, eu vou colocar assim, ó, do lado, né, dessa informação, vou escrever assim, ΔH negativo. E o valor dele, vamos colocar menos X, tá? Menos X quilojoules. Então eu posso fazer das duas formas, tá? Eu posso colocar o calor como se ele fosse um integrante da equação, no caso o calor aqui ele ficou como um produto, ou eu posso escrever a minha reação e do lado dela eu coloco o valor do ΔH e aí o sinal negativo vai me entregar que ela é exotérmica. Para o outro lado, nós podemos fazer essa reação ao contrário. Então, por exemplo, se eu pegar 2 mols de NH3, eles podem ser decompostos em 1 mol de N2 mais 3 mols de H2. Então, se essa reação, ou seja, se o N2 mais o 3H2 formando amônia, ela produz calor, o contrário, ou seja, o NH3 ele vai precisar de consumir calor, tá? Então, calor mais o NH3 vai produzir aquilo. Então, eu tenho o endotérmico, ou seja, para esse NH3 original, o N2 e o H2, vai precisar também do calor. Então, os dois aqui vão precisar, né, para virar aquilo ali. Mas eu posso fazer de uma segunda forma. Eu posso colocar aqui, ó, 2NH3 formando N2 mais 3H2. E eu não vou colocar o calor como integrante da minha equação. Eu não vou colocar ele como um reagente. Eu vou colocar aqui, ó, ΔH positivo. Um valor de X mais o quilojoule lá. Então você pode escrever uma reação endotérmica dessa forma, colocando o calor como uma substância, como um reagente, pode. Ou você pode escrever a equação e colocar do lado dela o valor do ΔH. O sinal positivo me entrega que ela é endotérmica, tá? Então só recapitulando. Tem duas formas de você mostrar que uma reação ela é endotérmica ou exotérmica. Como? Colocando o calor como membro da equação, no caso como os produtos, numa reação exotérmica, ou colocando o calor como reagente na endotérmica. A segunda forma, que é a forma mais formal, é a mais utilizada, é você escrever a equação e do lado dela colocar o valor do ΔH, da variação de entalpia, que é o calor que aparece, no caso é produzido, ou que desaparece, que é consumido. Tá? Então você põe o ΔH do lado. Esse ΔH é exatamente o calor, tudo bem? Então tem as duas formas de você representar uma equação química com a informação de calor dela, de energia. Tudo bem? Se tiver dúvidas, deixem nos comentários para que a gente possa estar respondendo. Fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau!